vamos ver aqui esse comentário épico do Xandão. Bora lá, gente, através do Superchat e do Super Stickers. Senão a gente não consegue mais fazer live, gente. Bora lá. A gente precisa da contribuição de vocês. Ainda falta muito para a nossa meta. A nossa meta não é alta, mas eu conto com vocês aqui para nossa live continuar existindo. Bom, com Bolsonaro na papudinha, Moraes brinca. Fiz o que tinha que fazer. Vamos ver aqui. Após determinar a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, fez uma referência indireta e bem-humorada em São Paulo, ao dizer que já havia feito o que tinha que fazer. A declaração foi captada em imagens na quinta-feira, dia 15, durante a cerimônia de colação de grau da 194ª turma da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da qual o ministro foi paraninfo, a conhecida do Largo São Francisco, tá? A Faculdade de Direito da USP. E Moraes, então descontraído, comentou em seu discurso a duração das falas ao longo do evento e brincou sobre ninguém ter cumprido os minutos programados para cada pronunciamento. 8 discursos para vocês é um absurdo do absurdo. Vocês percebem que ninguém cumpriu os 3 minutos? Quase que eu tive que tomar algumas medidas, mas eu me contive hoje, né? Acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer, pontuou o ministro. O magistrado do Supremo não citou diretamente o nome do ex-presidente, mas foi bastante aplaudido. Vamos lá, Xandão. Vamos ver. Mas eu me contive hoje, né? Acho que hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer. Vitor. Ai, gente, eu não aguento, Xandão. Tem horas que... Não, vamos ver de novo, vai. Vamos ver de novo. Eita, peraí. Mas eu me contive hoje, né? Acho que hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer. E a cara que ele faz? E essa cara aqui, ó. Peraí, eu vou voltar que essa cara... Olha essa cara! Ai! Eu queria colocá-la de thumb, mas, eu fui tentar arrumar para ficar melhor essa foto dele, ele ficou parecendo o tio Chico, gente. Aí eu falei, eu não vou fazer isso com o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é um homem que faz academia todos os dias. Ele é um homão forte, né, de porte. Não vou deixar ele igual o tio Chico na thumb, né? Aí eu coloquei o Toffoli mesmo, gente. Ai, não dá. Esse discurso é muito engraçado. E aqui o Chocobar nos dando uma boa noite. A Olindina falando, não dá para confiar mais em polícia, especialmente em São Paulo. Tá louco. Polícia, na verdade, nunca deu, né? E assim, vamos lá, Olindina. Aqui em São Paulo, cara, o negócio é o seguinte: aqui a polícia sempre foi fascista, tá? Aqui a polícia, ela sempre foi fascista. Sempre foi. Claro que a gente branca, né? Aquela coisa, classe média, branco, aqui você escapa, mas eu mesma já tomei bate da polícia. Eu já tomei bate da polícia em show de rock. É que também eu me enfiava em cada lugarzinho assim, que só Jesus na causa, viu, gente? Também, só Jesus na goiabeira. Mas aí eu tomava bate mesmo, não tinha jeito, tava no meio dos punk, dos skinhead. Agora, a polícia de São Paulo sempre foi fascista. A polícia de São Paulo bate em professor. Inclusive a polícia do Alexandre de Moraes, inclusive a polícia do Geraldo Alckmin. Eu falo mesmo. Eu aceitei, tá? Vamos lá, vamos descascar. Deixa eu pegar aqui o descascador do abacaxi. Gente, bora lá através do Superchat e do Super Stickers. Você que tá aqui para me ver puta, para me ver irritada, xingando todo mundo na sexta-feira, contribui com a gente através do Superchat, do Super Stickers, para que a nossa live continue. Afinal de contas, ainda faltam R$93 mais 2 membresias através do Pix. Folhademoprata@gmail.com. Bora lá, gente, para continuar aqui. A questão da Polícia de São Paulo, a gente nunca pode esquecer, gente, o seguinte:
Uma coisa é você ser democrata, outra coisa é você ser progressista. A gente não pode confundir. Esses ministros do STF, em sua grande maioria, eles são todos à direita. São todos à direita. O Messias, ele inclusive está sendo achincalhado, está sofrendo diversas manifestações em contrário, porque ele, como advogado-geral da União, tem opiniões extremamente progressistas, inclusive quanto aos direitos trabalhistas, tá? E ele tem diversas opiniões em contrário, por quê? Porque, inclusive, o próprio STF em si, ele não é extremamente progressista. O que a gente não pode confundir é isso. Uma coisa é você ser democrata, outra coisa é você ser progressista e democrata, tá? E a gente também não pode esquecer de que o STF, quando mantém a democracia do nosso país e mantém as nossas instituições em funcionamento, eles estão se mantendo em funcionamento, eles estão lutando pela própria sobrevivência e não fazendo mais do que sua obrigação. É importante falar sobre isso. A gente não pode endeusar ninguém. A gente não pode endeusar ninguém. Eles têm que fazer o trampo deles. Entendeu? A gente, claro, a gente brinca, a gente torce, mas é aquela velha história. A gente se acostumou com migalha aqui nesse país. A gente se acostumou com migalha. Desde os tempos que a gente sofreu o impeachment da Dilma, a gente se acostumou com migalha, porque a gente está, desde então, lutando para manter a democracia. Entendeu? Mas a gente não pode esquecer a função das nossas instituições. O STF está ali para isso mesmo. Está ali para manter a democracia. Porque eu lembro muito bem, inclusive, do nosso vice-presidente como governador do meu estado. Vamos lá, chega de xingar os outros. Vamos ver o Carluxo falando do pai. Pai, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos ver esse povo chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Vamos lá. Ele que está no Posto Piranga. Falando, estou em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Parei aqui na beira da estrada porque eu acabei de receber a notícia que meu pai vai ser transferido de um presídio para o outro. Agora indo para Papudinha. Meu pai não tem que ir para presídio nenhum, ele tem que ir para casa. Todos nós sabemos que o meu pai, o presidente Jair Bolsonaro, não cometeu crime nenhum. E todos nós sabemos de suas comorbidades e seus problemas de saúde. Fala, pessoal. Carlos Bolsonaro falando. Estou em São Francisco do Sul, Santa... Enfim, essa mensagem, enfim... Carluxo tá sempre chorando, né? Deixa eu só responder aqui o Chocobar falando, eu fico confuso com isso. Qual é o limite do progressismo? Vamos lá. A democracia, ela é, só para eu não confundir, deixa eu ver, democracia, regime político, porque tem diversas divisões de Estado, tá? É isso mesmo. Regime, a democracia, ela é um regime... ela é um regime político. O que eu quero dizer com isso? A democracia nada mais é do que você eleger através do voto os seus representantes. Então, isso é democracia. Isso você pode ter, por exemplo, mesmo um governo de extrema-direita, que é o quê? Possibilitar que o povo eleja os seus candidatos, os seus representantes, os coloque no Senado, na Câmara, na Assembleia, Câmara Municipal, presidência, governo, prefeitura, etc. Tá? Para os cargos do Legislativo e do Executivo. Beleza? Isso é um regime político democrata. Outro regime político é o regime ditatorial, que é aquele regime que se perpetua no poder, em que as pessoas elas não têm o poder de voto e que aí sim, simplesmente elas vão se perpetuando ali, então pai e filho, muitas vezes, como o que aconteceu já no Chile, o que aconteceu aqui durante a ditadura militar. Então, o regime ditatorial, ele não permite que o seu povo eleja os seus representantes. E ele tem um regime de exceção, tá? Então, é isso. O Estado, ele apesar de ser um governo ali que tem uma estrutura de funcionamento, não é um governo democrata. Então, não é, por exemplo, com o voto da população
que aqueles representantes estão ali. Muitas vezes, um representante, que foi o que o Bolsonaro tentou, o representante que está como chefe do Executivo Federal, né, como presidente, ele pode ter sido eleito de forma democrática, dar um golpe de Estado e aí tornar esse regime político ditatorial. Tá bom? Acho que eu consegui me fazer entender. Espero que a Lindy não vê o comentário no corte. Espero que a... Qual o comentário que fizeram no corte? Aqui, tô nem aí no Salvador, que é o vereador pelo Rio de Janeiro, vendendo até a vergonha e pare de se expor seu pai. Então... Qual o comentário que tem no corte? Fala para mim. O Kinder, qual corte que é? Posso ser considerado sortudo por ter aula de história e ter uma professora foda que explicou tudo dessa era e da época de Getúlio Vargas? Pois é. Getúlio, e aí, o que é interessante que o Kinder falou assim, por exemplo, é que o governo do Getúlio Vargas, ele foi um governo extremamente populista. Ou seja, muitas das nossas garantias, o petróleo é nosso, o CLT, a carteira de trabalho. Então, tudo isso foi do governo do Getúlio Vargas, em que pese tenha sido uma era ditatorial, que foi antes de 1964. Então, isso é muito legal para a gente entender. Então, porque existe várias formas de estrutura política. Então, por exemplo, a república, uma república federativa, o que é uma federação, por exemplo, a República Islâmica do Irã. Por que é islâmica? Porque ela é uma teocracia governada com base nos princípios da Sharia, que é o Alcorão. Então, é um Estado que tem como princípios as leis do Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Chega, tô ficando louca aqui já, gente. Daqui a pouco vocês vão embora daqui, vão me deixar sozinha. Vamos lá, Flávio volta a pedir domiciliar após a ida de Bolsonaro para a Papuda. Vamos ver aqui, eles estão nesse chororô, aí, papapá, aquela coisa louca. Gente, falta R$93 ainda para minha meta. Pelo amor de Deus, estou falando aqui igual uma louca, suando igual um porco, que eu esqueci de colocar um ventilador aqui. Então, bora lá através do Superchat e do Super Stickers. O senador Flávio Bolsonaro reagiu à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a transferência do ex-presidente para a Papudinha. No complexo penitenciário da Papuda, o congressista voltou a defender a prisão domiciliar do pai na quinta-feira. Se fosse com o ex-presidente Michel Temer, Alexandre de Moraes estaria agindo da mesma forma? Publicou no X. Então, vamos ver aqui. Vamos ver a postagem de Flávio Bolsonaro. Aqui. Aí ele colocou a foto do pai, né? Se fosse com o ex-presidente Michel Temer, Alexandre de Moraes estaria agindo da mesma forma? Os remédios que Bolsonaro toma para o seu atual problema crônico de soluços têm efeitos colaterais, como desequilíbrio e sonolência. Concretamente, já teve uma queda em que bateu com a cabeça. Graças a Deus não foi nada grave, mas poderia ter sido. Poderia sim ter sido encontrado morto, sozinho na cela da Polícia Federal. Espero que em breve a lei seja cumprida e Bolsonaro seja transferido para sua casa. O único local onde esse risco de queda pode ser amenizado enquanto os médicos não solucionam o problema em definitivo. Vamos lá, gente? Vamos dar o nosso grande foda-se para essa notícia? Grande foda-se, né? Kinner envolveu caixa de cerveja. Se alguém quiser me dar uma caixa de cerveja, eu quero. Não sei onde está Não sei onde está esse comentário, mas eu quero. Tá? Se for para mim, pode mandar. Se quiser, eu dou o endereço. Vamos lá, que tem mais coisa para a gente comentar aqui. O Nicolas Ferreira comentando sobre o vídeo do Xandão, né, na faculdade do Largo São Francisco. Ele comentou assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Ou seja, ele jogando uma maldição no Alexandre de Moraes. Nicolas Ferreira, sai daqui. Agora, quem deu uma alfinetada no Bolsonaro foi o Lulão hoje, nos 90 anos de salário mínimo. Vamos ver aqui. Ele falou assim:
Não conheço ninguém que ensine uma coisa séria e tenha 4 milhões de seguidores. Mas se o cara estiver falando bobagem, pode ter até 20 milhões. O Bolsonaro tinha 30 milhões, disse Lula. Vamos lá, vamos ver o que o presidente falou. Você sabe agora uma profissão chamada influencer. Os caras que trabalham na internet têm 3 milhões de seguidores. Eu não conheço um professor de matemática que tenha 4 milhões de seguidores. Eu não conheço um professor de geografia que tenha 4 milhões de seguidores. Eu não conheço ninguém que tenha 4 milhões. Mas se o cara estiver falando bobagem, pode até ter 20 milhões. É isso, gente. 30 milhões. Ai, tolo. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!